Duck. Yeah. Oh, the shark has pearly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it out of sight. Martim Gonçalves era um homem de teatro. Sou eu, o próprio Senhor do Tempo. Mas Martim chegou já, na verdade, abalando os alicerces da cena local. Ele continua na distância do tempo nos animar e nos assustar. Martim foi realmente o mestre dos mestres, entendeu? Surge repentinamente na frente do telão. Mais um dia, mais uma cidade pra se apaixonar. Martim Gonçalves não era apenas um diretor de cena, ele era, assim, um profissional de teatro. Ele entendia, como todo profissional de teatro na Europa, e, vamos dizer, nos países civilizados, eles entendem desde a carpintaria do teatro, a iluminação, guarda-roupa, cenário, etc. A formação do Martim, como eu disse, é em medicinas, especialização em psiquiatria, e ele era um pintor. E das artes plásticas ele envereda para a cenografia, no momento em que o teatro brasileiro começa, não é, a realizar as grandes transformações na cena, aquilo que se caracteriza como o moderno teatro na Bahia. Ele chegou a ser aluno do cenógrafo dos balés russos. E o que acontece? Ele realmente estava, digamos assim, no centro da vanguarda mundial como aluno, aprendendo tudo isso. Martim vai aprendendo no fazer, ganha prêmios como cenógrafo e um prêmio é ir para o exterior se aperfeiçoar. Como professor em aula de improvisação em cenas, ele era extremamente benevolente, extremamente compreensivo, extremamente delicado. E agora, como diretor em cena, era bem diferente. E o Martim o que queria era ordem, pontualidade nos ensaios, respeito, entendeu? Que as pessoas decorassem seus textos, entende? Então eu nunca vi Martim se aborrecer por qualquer coisa daquela palha. Ele sempre, quando ele falava, era realmente para ajustar. Ele era extremamente cuidadoso com o ator, ele jamais abandonava um ator desprotegido às feras. Martim era um homem, entendeu, de uma finura, de uma educação, inclusive era um homem bonito e elegantíssimo, né? E de um conhecimento, assim, fora de série. Eu acho que uma das coisas que eu mais admirava do Martim era aquela força que ele tinha. A maneira como ele atuava, ele agia, não era a maneira como muitos interpretavam como uma pessoa temperamental, não. Eu acho que o diretor tende realmente a agir da maneira que ele agia. Martim era um gentleman e um homem de um caráter impoluto. Então eu acho que Martim foi realmente o mestre dos mestres, entendeu? O teatro baiano no século XIX já teve uma vida bastante considerada, uma vida bastante ativa. Depois que Dom João VI chegou no Brasil, se fundou em várias capitais teatros São João. Não à toa, nós também tivemos o nosso Teatro São João, que fica na atual Praça Castro Alves. No século XIX,
todas as companhias do Brasil, que eram poucas, ou de fora do Brasil, que vinham visitar o Brasil, tinham que fazer parada obrigatória nos teatros São João pelo Brasil. Antes do Martim se fez teatro na Bahia, não é? Se fez teatro desde os jesuítas, não é? Mas ali, por volta dos anos 40, fim dos anos 40, os amadores baianos fazem atividades teatrais, não é? Mas não tem aquele foco, nem o peso, nem o objetivo de fazer um teatro nos moldes dos grandes grupos amadores do Brasil. Nós tivemos um grande educador que foi secretário de Educação e Saúde, que foi o Anísio Teixeira, logo depois do pós-guerra, no governo de Otávio Mangabeira. Ele, de certa maneira, fortaleceu os grupos amadores que existiam na cidade. E o que seriam esses grupos amadores? Era uma variedade assim, muito grande de pessoas que faziam parte de grupos ligados à igreja, de grupos ligados a clubes artísticos locais, como fantoches, e que queriam movimentar a cena local. Até Martim Gonçalves, as manifestações teatrais eram esporádicas e ligadas, sobretudo, a um amadorismo que, claro, foram importantes à época, mas que não conseguiram consolidar uma atividade teatral. Salvador não tinha um teatro regular, né? Somente essas manifestações ligadas aos grupos amadores, sem desmerecer nenhum deles. E nessa cidade provinciana existia um teatro amador e provinciano, com talentos já extraordinários, porque Ilmar Rodrigues e o Wilson Melo já faziam parte desse teatro. Existiam 4 grupos que a gente pode mais ou menos destacar, porque eles tentavam realmente trabalhar e, digamos assim, manter a chama, como se dizia na época, do teatro viva na cidade. Era o Teatro de Amadores da Bahia, o Teatro de Cultura da Bahia, o Teatro de Fantoches, ligado ao Clube Fantoches, que fica ainda hoje no 2 de julho, existe até hoje. Existia um teatro ligado àquele grupo chamado TAF, Teatro de Amadores de Fantoches. E existia também o Grêmio Dramático Familiar. As novas gerações não sabem que a dificuldade era infinitamente maior no passado. Então, no final dos anos 50, Jurema Pena, que foi da primeira turma de estudantes aqui da Escola de Teatro, quer dizer, a primeira turma que Martim Gonçalves implantou, ela me contava os horrores que ela passava nesse Canela, porque uma mulher, naquela época, que resolvia fazer teatro era considerada prostituta, e a sociedade, a classe média da época não perdoava isso não. Quando ela saía daqui, ela recebia os gritos na rua, prostituta e tal, porque isso não era admissível que uma mulher quisesse fazer teatro. Então eu fico imaginando o grau de dificuldade que era para um ator, especialmente mulher, para os homens também, fazer teatro naquela época. Dentro disso, aparece o reitor Edgar Santos, que é um homem interessante, porque criar 3 escolas, 3 universidades de arte no meio de uma província é uma coisa muito interessante. Ele cria as escolas de arte, né? Teatro, música e dança, sobretudo dança, que é mais curioso do que teatro. E também chama para esse projeto a já quase centenária Escola de Belas Artes. Esse projeto ele é muito ambicioso e ele contabiliza para esse projeto uma série de colaboradores. Então, Janka Rudska vai dirigir a escola de dança, Karl Reuter vem para trabalhar na escola de música, não dirige, mas vai trabalhar na escola de música, também vem pelo Instituto Goethe, e Eros Martim Gonçalves aqui na escola de teatro. Martim Gonçalves chega em Salvador em 1955. Ele foi convidado pelo reitor Edgar Santos para conceber uma escola de teatro, que seria a primeira no Brasil, e que foi a primeira no Brasil, ligada a uma instituição universitária, que era, na época, chamada Universidade da Bahia. Coube a Martim Gonçalves, não é?
criar a escola e dirigir a escola, e fez isso durante 5 anos. Ele chegou primeiro para conhecer a cidade, conhecer o ambiente cultural, se ambientar neste lugar, saber do interesse das pessoas, não é? Por isso os cursos, os primeiros cursos, as primeiras palestras, não é? Foram realizadas na Escola de Enfermagem, no porão da reitoria e no prédio onde funcionou por muito tempo a casa da Universitária no Canela. Só depois é que a escola se transfere para o casarão da Araújo Pinho, onde ela se localiza até hoje. Só que como a escola foi instalada no antigo solar, que era um pensionato chamado Solar Santo Antônio, lugar onde ainda ela é sede no Canela, ele, que era uma pessoa extremamente religiosa mesmo, família de beneditinos, de monges beneditinos, ele pensou em batizar o lugar como Teatro Santo Antônio no mesmo dia do dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio. Por isso, a data simbólica da escola é 13 de junho, dia de Santo Antônio. Então, ele chegou em 55, fez 2 cursos, e em 1956, em agosto de 56, começa de fato a escola. Ele disse, primeiro eu vou dar um curso e ver se eu consigo montar uma escola. Essa escola, no início, ela não seria escola universitária, ela seria uma escola ligada a uma universidade. E ele já tinha experiência em dar aulas e cursos de teatro pelo Brasil, inclusive para a Universidade de Pernambuco, e ele ficou reticente. Eu sei disso por conta das cartas dele. Então, quando Martim chega, ele começa a realizar espetáculos nas ruas, no claustro do convento de Santa Teresa. Então, é importante a gente perceber quando o Martim Gonçalves chega, exatamente porque ele vai ser um grande encenador. O que é teatro moderno? Basicamente, em linhas muito simples, é o teatro que está nas mãos do encenador. É o teatro concebido pelo diretor. Antigamente, a figura central de um trabalho artístico, de uma peça de teatro, era o ator, o primeiro ator ou a primeira atriz. Era ele que comandava tudo, era ele que dizia onde os outros atores deveriam se posicionar. Pelos acordos e pelas ligações que Martins tem fora do país, com a Fundação Rockefeller, que termina fazendo estabelecendo um acordo com a universidade, ele consegue então aparelhar tecnicamente o Teatro Santo Antônio, que tinha na época a melhor aparelhagem elétrica, não é? E de refletores e que possibilitavam efeitos, não é? Para os espetáculos, não é? E é interessante perceber que a gente, quando estuda assim, o teatro moderno no mundo, uma das grandes inovações foi a possibilidade de capacitar a sala de teatro com a iluminação elétrica. Então a luz é muito importante, não é? Como um elemento da cena. Os figurinos, não é? Eu consegui ainda ver na escola de teatro a qualidade do desenho dos figurinos, da sua confecção, dos materiais. Isso tudo é de uma importância muito grande. Martim viajava, Martim quando fazia viagem para a Europa, ele trazia tecidos que ele comprava lá na Europa, tecidos assim, retalhos, né? Ele comprava daqueles brechós, então ele já imaginava o espetáculo que ia ser montado e já ficava pensando, então, tecidos que realmente não se encontravam aqui no Brasil. Então era cuidado que Martim tinha na montagem de um espetáculo. Em termos de repertório, foi extremamente rico, porque ele montou repertório brasileiro, Antônio Calado, Maria Clara Machado, português antigo de 1500, século XVI, Gil Vicente, montou peças francesas, Paul Claudel, Albert Camus, primeira montagem no Brasil, montou Brecht, a ópera dos 3 vinténs, a ópera dos 3 tostões. O que eu fiz com Martim, que eu acho que marcou muito a minha carreira como ator e diretor, foi a ópera dos 3 tostões, que já foi levada já no bojo lá do Teatro Castro Alves, né? Então
ele aproveitou ali o palco do teatro e ali montou uma arquibancada e ali dentro mesmo tinha a plateia e o público ali das arquibancadas. Foi a obra de Seixas Torres. Eu fui diretor de assistente de direção dessa peça. Que ele trouxe algumas montagens curiosíssimas, como Mishima. É a primeira montagem de Mishima no Brasil. Um outro ponto significativo desse projeto inconcluso, né, é a importância que Martim dá ao repertório. Um repertório eclético, e por isso ele vai ser acusado por muitos, né, por ter optado por trabalhar com textos da dramaturgia universal e da dramaturgia nacional, sem fechar numa ideologia ou numa estética ou numa corrente. As pesquisas mostram que ele montou inclusive Baiano, que foi um aluno da escola de teatro Equio Reis. Montou brasileiros como Francisco Pereira da Silva com um cordel. Não montou o cordel ipsiliteris, ele adaptou o cordel para o teatro. Mas foi a primeira tentativa disso no Brasil. Martim, não acusado de elitista, não só faz um teatro elitista, mas se interessa pelas manifestações populares. Ele diz isso textualmente em algumas entrevistas, poucas, porque ele fala muito pouco, né, da sua vivência com os teatros populares de Pernambuco, do lugar onde ele nasceu. Ele queria trazer toda a contribuição de fora e juntar com toda a contribuição de dentro. Por isso que ele criou um museu. Existe uma Bienal muito famosa, né, uma Bienal de Arte de São Paulo muito famosa, que muitos acreditam somente à organização da Lina Bobardi, no qual ela levou artefatos da cultura popular do sertão baiano e do sertão nordestino e objetos de arte popular, mas na verdade os dois curadores dessa obra, dessa Bienal de Arte de São Paulo, são Lina Bobardi e Ero Martim Gonçalves. Ele mostrou mais de 28 peças de altíssima qualidade. Não é altíssima qualidade, isso não pode ser lido como como muita gente ainda fala, como uma firula, como uma coisa desnecessária, no sentido de requinte. Martim era um diretor requintado, não. Ele montou com qualidade, a qualidade que era oferecida nos centros técnicos que existiam no mundo e que era a referência dele. Ele achou que essa qualidade toda poderia ser mostrada na Bahia. Mas o Martim traz para a cidade uma estética, um sentimento com relação ao teatro muito diferente da prática que se fazia aqui. Não só pelas abordagens que ele faz com relação aos textos, não só pela maneira como ele trabalha os atores, e aí é um grande passo que ele dá, porque isso vai se dar no interior de uma escola, um ensino sistematizado, que tem como um princípio o aprender na prática. E o método que nós estudávamos era o método Stanislavski. Então fica evidente que há uma prática inovadora com relação ao trabalho do ator. Ao mesmo tempo, Martim vai encenar os seus espetáculos dentro de uma estética e de um acabamento que o teatro na Bahia, feito na Bahia, não havia conseguido até aquele momento. Atores bons vão surgir aqui na China, sempre. Atores bons. Mas o que aconteceu com o Martim foi que ele criou, por um curto período, uma estrutura que não só formava e capacitava esses talentos, que são como margaridas selvagens. As margaridas também precisam ser cultivadas. A pessoa não nasce com talento e isso só é o bastante. Elas precisam ser cultivadas, aprimoradas, incentivadas, trabalhadas para ela garantir mais. Martim montou essa estrutura. Montou essa estrutura não só para ator, mas para o surgimento de diretores, para o surgimento de, no caso, cenógrafos, figurinos, cineastas como Glauber Rocha, que beberam dessa grande fonte que foi a Escola de Teatro. Dentro das grandes contribuições que ele trouxe para a gente, né, desde implementar uma escola de teatro, a primeira do Brasil, para mim, acho que uma das coisas mais fortes que ficam é a noção de profissionalização do teatro, né, que ele
começa a trazer esses primeiros vestígios, né, de o que é, dessa visão de um profissional de teatro, né, de sobreviver através dessa arte, que é uma arte ainda que sofre um certo preconceito, mas que está ganhando força a cada dia mais, sobretudo aqui na Bahia. Então, eu tenho a impressão que Martim Gonçalves ele também plantou a semente de um ator profissional, uma pessoa que pode viver do que faz. Até hoje isso na Bahia é muito incipiente, a Bahia não tem mercado. Foi uma batalha bem intensa até esse ganho, né? Você conseguir profissionalizar a atividade de atuação, ator. Acho que Martim Gonçalves deve ter ralado muito para chegar até aqui e para conseguir deixar nessa conjuntura, né? Quando a TV Itapuã quis apresentar de forma gratuita a Ópera dos Três Tostões, sem pagar nada aos alunos, sem pagar nada à produção, Martim disse, não, isso não é profissional. Os alunos precisam ganhar, porque eles estão trabalhando com profissionais. Não só os alunos, como os profissionais que eram convidados para trabalhar na escola de teatro. Martim Gonçalves faz parte de todo um processo de renovação e de instalação e profissionalização da arte na Bahia, né? Martim Gonçalves enfrentou isso aqui muito, queriam que ele trabalhasse de graça, mas não ao contrário, ele queria que isso fosse feito assim, como uma profissão qualquer, como um ofício que seja, mas que as pessoas pudessem viver dignamente disso. Então, quando ele trazia nomes como Sérgio Cardoso, Maria Fernanda, não era somente para trocar experiências com as pessoas, com os atores daqui e fazer subir a qualidade de produção do teatro baiano como exemplo. Era porque essas pessoas que já eram nomes da TV e do teatro brasileiro, elas poderiam também gerar o exemplo de profissionais que viviam do seu ofício. 3 ideias, que são ideias que foram implantadas por ele, permanecem até hoje. Teatro é profissão, teatro é moderno e, sobretudo, teatro é prática. Então, o professor Martim Gonçalves, ele tem um papel realmente de mobilizador e de fundador e de criador de uma estrutura que vai permitir realmente a existência cotidiana de um teatro na Bahia. Essa acho que é a maior contribuição que ele deu para a escola de teatro e para o Teatro de Salvador. Fazendo uma escola que até hoje é uma escola que se preocupa muito com a prática teatral e hoje se preocupa também com a teoria e a reflexão sobre o teatro. O que ele conseguiu implantar durante os 5 anos que ele passou aqui, às vezes eu me ressinto de não ser mais íntimo dessa trajetória dele, de ter aprendido, de ter tido a oportunidade de trabalhar com um homem que foi capaz de implantar uma disciplina, uma metodologia de trabalho que mudou o teatro baiano. Eu creio que ele foi assim, ele lançou a semente e os frutos têm sido bem colhidos. Tem dado bons resultados. Acho que ninguém, depois de Martim, foi capaz de substituí-lo. Realmente é uma perda irreparável. A vida do cara acabou, a gente não ouvia falar mais dele, mas o trabalho dele estava infiltrado. Tá aí. Nunca na Bahia, jamais, em tempo algum, se montou espetáculos do nível que Martim Gonçalves montou. Nunca, nunca. Eu acho que a gente precisa de outros Martim Gonçalves para poder fortalecer essa atividade profissional. Todo esse início, né, que a gente tem hoje, que a gente acha, a gente não dá tanto valor assim, mas começou tudo isso lá em 1956, com a chegada de Martim. O teatro baiano é devedor do Martim e ele continua na distância do tempo nos animar e nos assustar. E há muito que se conhecer sobre o que Martim Gonçalves faz depois da Bahia, porque a Bahia não sabe o que ele fez depois. Ele não morreu depois que saiu da Bahia, ele continuou trabalhando. Thank you. Thank you. Stop. Yeah. Oh, the shark has curly teeth, dear,
just a jackknife